o celular está com problema. Tô iniciando, atenção. Olá! A partir de agora, na Rádio Atitude Popular. Sextou! Mova-se! Bom dia a todos e todas. Eu sou Pado Araújo, coordenador-geral do Mova-se, e este é o Sextou Mova-se de 5 de junho de 2020. O mês mais bonito do ano, na minha opinião, é o mês de junho. Maninho Cunha, grande comunicador das cercanias de Caridade e adjacências, está comigo. A produção é da jornalista Vanessa Canuto, e Jonathan Neto na técnica. Estamos no ar através da web rádio Atitude Popular, do Movimento Democracia Participativa, que é retransmitido por Facebook e pelas rádios do Grupo Atitude Popular. 13 rádios em sintonia neste momento. E hoje nós estamos recebendo com muita felicidade a professora e assistente social Lúcia Conde. Nós vamos hoje, no Mova-se Sem Arrodeio, conversar sobre a importância do Sistema Único de Saúde e, antes de tudo, nós estamos vivendo da pandemia, de todo o sofrimento que a nação brasileira está passando. Então, sem arrodeios, Maninho Cunha aí pronto, preparado para conduzir. Este é o Mova-se Sem Arrodeios. Vamos lá, doutor Maninho. Valeu, Padre. Bom dia aí a você, bom dia aí a todos que estão aí sintonizados, né, no Sextou Mova-se. Bom dia aí a nossa companheira Lúcia Conde. E vamos começar, né? Aqui é o Mova-se Arrodeio, é o quadro que é um sucesso, viu? Eu teria várias perguntas aqui para os convidados seguintes, mas vamos aqui, primeiramente, falar com a nossa amiga Lúcia Conde e perguntar a ela, porque nós estamos aqui para indagar e ela responder aquilo que nós estamos querendo ouvir. Como é que está o SUSE? Bem sucinto. Bom dia a todos. Depois de uma bela apresentação do Padre, né? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao todos pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui pelo rádio do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Estaduais. Isso é muito importante, né? E reconhecer a importância dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores em defesa do SUS. Né? Então, o SUS, ele vem, ao longo da sua história, com avanços e recuos. Isso variando muito em função da vontade política dos gestores em cada mandato. Então, significa que, em alguns momentos, nós tivemos boa ascensão do SUS, vários recuos, mas esses avanços ou recuos, eles sempre foram tímidos, porque uma das questões fundamentais para um bom funcionamento do SUS é o financiamento. E em todos os governos, né, até aqui, desde a criação do SUS, com a Constituição de 88, eles priorizaram. Nós vivemos a era neoliberal, o SUS ele nasce na contramão do movimento político internacional de neoliberalismo e quer redução do Estado e ampliação do mercado. Então, mesmo governos que dizem compromissos com o SUS não destinaram recursos suficientes para que o SUS cumprisse o que está determinado na Constituição, que é um sistema público universal, quer dizer, SUS como um direito de todos e dever do Estado. Professora,
é o maior sistema de assistência social do mundo, na minha opinião. Eu não sou, talvez, minha área da sociologia, mas eu acredito que não, nas dimensões do SUS, do Sistema Único de Saúde, não existe, entendeu? É assim mesmo? É isso mesmo. Os países que têm sistemas públicos universais, como o Reino Unido, o Canadá, os países da Europa, principalmente os países escandinavos, são países pequenos, né? Então, a população do Reino Unido, do Canadá, eu não me atualizei, mas é em torno, por exemplo, Canadá, em torno de 40 milhões. O Reino Unido, em torno de 70, 80 milhões, não tenho bem certeza. E o Brasil é um país com 200 milhões de pessoas. E aí, significa realmente que o Sistema Único de Saúde é o maior sistema público do mundo. E faz milagres com poucos recursos que recebe. Porque com toda o contingenciamento de gastos que foram acelerados, principalmente a partir de 2016, após o golpe, com a emenda constitucional 95, que congelou os gastos para a saúde, para a educação por 20 anos. Então, ele vem sofrendo um contingenciamento constante. Além da emenda constitucional, nós tivemos a aprovação da desvinculação das receitas da União, que eram 20% dos recursos da Seguridade que eram retirados para outros fins, principalmente para o pagamento da dívida, e em 2015 foi aprovada para 30%. Então, mesmo o orçamento, que já é pequeno, o governo tem autorização do Legislativo para retirar 30% desse orçamento para outros fins, principalmente para o pagamento da dívida. Então, você tem razão aí quando você diz que é o maior sistema público do mundo. E o que o SUS faz para 70% da população não chega a 4% do PIB. Enquanto os países que têm sistema universal, por exemplo, no Reino Unido, eles chegam a gastar mais de 8% até 10% do PIB com a saúde. E o Brasil não gasta nem 4%. Então, o que o setor privado gasta para atender 30% é muito maior do que o que o SUS gasta para atender 70% da população brasileira. É isso mesmo. Maninho, diga aí, Maninho. Doutora, realmente, viu, Padre? Padre, realmente o SUS a gente tem conhecimento. O Lula fez eu lembro muito bem que o Lula fez viagem pela Europa, pelos países de primeiro mundo e colocou isso que a professora está nos comunicando nesse momento. O SUS é o maior programa de saúde do mundo. Não tem outro igual o que está sendo implementado aqui no nosso país, no Brasil. Infelizmente, esse governo atual que aí está não está dando a prioridade, não está dando a importância desse mecanismo que é o SUS para atender a 70% da população que não pode pagar plano de saúde. Então, o SUS é uma coisa maravilhosa que deveria ser implementado, deveria aumentar mais os recursos. O governo, pelo contrário, faz é tirar. Recentemente, viu, professora, acho que a senhora acompanhou, e o Padre, e a imprensa toda. Recentemente, não, agora quarta-feira ou foi quinta, o governo vetou 8,6 milhões que veria para atender justamente esse pessoal que está sofrendo com a pandemia, né, do Covid-19, né? Então, isso aí é lamentável, porque era um dinheiro que vinha para os estados e municípios para dar mais saúde ao povo. Infelizmente, esse irresponsável genocídio simplesmente vetou esse dinheiro que seria para salvar muitas vidas.
estão superlotados, né? Devido ao crescimento desse vírus. E na visão da senhora, o que poderia ser feito? Claro que eu sei que a senhora é uma professora, mas tem uma visão metodológica de dizer o que poderia ser feito para amenizar as consequências dessa doença nas pessoas que não têm condições até mesmo de pagar um plano de saúde e vai procurar o SUS. Olha, muitas coisas poderiam ser feitas. Uma das principais coisas, eu acho que seria um alinhamento maior dos governantes em todos os níveis, com uma direção de como controlar a pandemia. Né? Então, o que nós observamos? Aqui no Ceará, o governador do estado, e pelo menos o prefeito da capital, tem se colocado uma direção política, mas o governo federal ele já aponta para outra direção, de não garantir o isolamento, de não reconhecer a gravidade do problema de saúde pública que nós estamos vivenciando. E isso causa uma confusão na população, porque a população fica sem saber quem é que está com a razão, quem é que está certo, qual é a estratégia mais correta. Né? Então, essa divisão, né, da estratégia política nacional, ela já é um grande contribui para o agravamento da situação. Por outro lado, existe uma pressão muito grande dos setores econômicos para voltar a mover a economia. E há uma hipótese, né, de que o governo se precipitou ao começar essa flexibilização das ações de forma muito rápida, né? E isso nós só vamos observar se realmente essa hipótese está confirmada, possivelmente daqui a 15 dias, onde nós vamos observar se houve um crescimento no número de infectados e um crescimento do número de mortes, né, por esse momento de recuo, quer dizer, de flexibilização das atividades econômicas. Além dessa direção política estratégica que deveria ser global, total no país, tem as campanhas. Eu acho que precisa fazer mais campanhas, principalmente nos setores populares. Né? Então, tem que haver um trabalho maior de educação, de orientação nas comunidades, né, para a gravidade do problema e para as medidas sanitárias, as medidas de higiene. Nós temos o coronavírus, ele necessita um procedimento básico para prevenção, é lavar as mãos, né? Mas tem comunidades que não têm água, né? Que não tem água fácil, né? Então, como fazer isso? Né? Precisa aquelas pessoas que estão com suspeita de que estão com a doença, precisariam do isolamento social, né? Se ficar numa quarentena. Então, precisaria criar estruturas ou mesmo adequar, em alguns países, estão adequando os hotéis para colocar as pessoas que não estão graves, precisando ser internadas, mas que precisam manter o isolamento para reduzir a contaminação. Né? Então, são algumas estratégias, né, que poderiam ser feitas para minimizar o dano para a saúde pública, para reduzir o número de mortes, né, para reduzir o sofrimento dos usuários, mas também o sofrimento dos profissionais. Os profissionais sofrem vendo a dor daquelas pessoas que precisam de um atendimento e não estão tendo um atendimento adequado. Professora, beleza, professor. Vamos lá. O Mova-se é a favor do cancelamento da emenda constitucional número 95, tá certo? Pois compreendemos que esta emenda ela limita a possibilidade do oferecimento de condições dignas de atendimento para a população mais pobre. Nós nos irmanamos
né, com o SINDCEF e os outros sindicatos. Nós organizamos aqui no estado do Ceará um fórum chamado Fórum Conexão Saúde. Neste fórum se reúne o SINDCEF, o SINDUES, a FETANCE, um conjunto de sindicatos, tá certo? Que defendem o serviço público. E uma das nossas bandeiras é o cancelamento da emenda constitucional número 95, ok? E aí, dentro desse contexto, eu tenho visto uma propaganda de determinados setores da sociedade brasileira, não só contra o SUS, mas contra o serviço público. Ontem eu vi estarrecido pelas televisões uma propaganda da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nessa propaganda, ele fala que eles defendem o cancelamento, tá, de qualquer tipo de atitude ou ação que possa gerar um aumento dos salários dos servidores públicos no Brasil todo. E isso é preocupante, porque nesse momento em que nós estamos falando, nós temos um policial no meio da rua, trabalhando, é um servidor, nós temos um bombeiro no meio da rua trabalhando, nós temos a assistente social trabalhando, nós temos a enfermeira, a auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o pessoal da Ceará Portos trabalhando, tá certo? Nós temos um quantitativo muito grande de pessoas. E, assim, é preocupante, pois o governo federal joga as cartas dele e, infelizmente, o governo estadual, o governo Camilo, também entra na mesma história. Por exemplo, ontem teve uma reunião da Assembleia Legislativa em que a secretária de Planejamento, né, e Gestão, ela fala que o estado do Ceará perdeu 1,4 bilhões de reais. Então, ela já está falando em parcelamento, por exemplo, do valor das férias, o não pagamento da parcela do 13º. Isso é muito preocupante, porque isso vai de encontro à qualidade de vida desses servidores públicos que, nesse momento, estão lutando para não só sobreviver, mas para oferecer um serviço digno para a população brasileira. Isso é decepcionante, não é, professora? A senhora que estuda políticas públicas, né? Pronto. Veja bem, desde o governo Collor, né, que a eleição do Collor aqui no Brasil e a ascensão do projeto neoliberal no final dos anos 70 no mundo, vem sendo feita uma campanha sistemática aqui no Brasil contra o serviço público. Nós tivemos várias campanhas do próprio Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique, numa desqualificação do serviço público. E isso criou, são mais de 30 anos, junto com a mídia aberta, né, junto com os meios de comunicação, fazendo uma campanha contra o serviço público. Isso gerou um mal-estar e uma insatisfação por parte dos usuários, porque nós temos alguns problemas, mas a solução não é acabar com o serviço público. Inclusive, nós temos serviços públicos bastante eficientes, como, por exemplo, a Receita Federal é um serviço público com muita eficiência, né? E por que as qualificações e as melhorias que são feitas na Receita Federal não são feitas em todos os setores? Porque há um interesse do mercado em ampliar o espaço de acumulação do capital. Então, quando você destina os serviços essenciais, como saúde, educação, e você permite a privatização desse serviço, você amplia um grande mercado para o capital. E aí você precisa, para ampliar esse mercado do capital, você precisa desqualificar o serviço público, os servidores públicos, criar uma imagem na população de que os serviços são ineficientes, de que os serviços não funcionam.
E isso não é verdade. Temos problemas, sim, temos problemas, mas nós temos muito mais êxito, muito mais resultados positivos. São mais de 70% da população que é SUS dependente, que depende exclusivamente do SUS para ter o seu atendimento das suas necessidades de saúde. E essas necessidades, mesmo com esses recursos insuficientes, elas estão sendo atendidas, não plenamente, porque precisaria de um aporte maior de recursos, né? Então, é uma campanha danosa que a mídia, que o setor privado faz contra o serviço público, contra os servidores públicos, e isso cria uma cultura na população de desqualificar, de achar que o que é privado é o que presta, é o que funciona. Mas aí a gente tem uma doce ilusão, né? Vejamos só, por exemplo, o que nós tivemos recentemente, 2 grandes acidentes ambientais com a Vale. A Vale hoje é privada. Cadê a eficiência da Vale para prevenir o desastre ambiental de Brumadinho e de Mariana? Por quê? Porque para o setor privado, o que importa é o lucro, e não o meio ambiente, e não a vida das pessoas, e não a condição que a população precisa para ter uma vida digna. Maninho Cunha, o que você diz aí, Maninho Cunha? Diante de uma explanação dessa, de uma aula dessa, a gente tem que balançar a cabeça e dizer realmente parabéns, professora. E esse exemplo aí que ela deu no final aí da sua entrevista foi crucial mesmo, para dizer que a grande elite brasileira não respeita, não quer que as pessoas pobres tenham acesso a esse programa tão maravilhoso que está dando certo no Brasil, apesar das dificuldades financeiras, né? Mas que tem infelizmente, essas percalços da vida, né? Professor, parabéns pela sua explanação. Esse quadro é um quadro que, como nós dissemos no início, é o Mova-se a Rodeio, e a senhora foi muito objetiva, a explanação que a senhora deu aqui, deu uma aula, e eu acredito, viu, Paulo, que todos que estão participando e ouvindo e assistindo, claro, ficaram mais do que atentos e cientes do que realmente está acontecendo no Brasil. Paulo, se você quiser continuar daí, pode continuar, que eu estou sem o texto aqui. Maninho Cunha, eu queria dar uns informes aqui que são importantes. Informamos que logo mais às 15 horas vamos ter a reunião do Fórum Conexão Saúde, tá certo? E vamos ver preliminarmente os dados da pesquisa que está acontecendo agora sobre as condições em que estão sendo oferecidos os serviços de saúde das unidades públicas do estado do Ceará. Essa pesquisa tem sido realizada pela Comissão Provisória de Vigilância Sanitária dos Servidores Públicos. Informamos também que no dia 10 de junho, próxima semana, iremos realizar nossa segunda live, né? Na verdade, não é a live, Maninho, é um debate, tá certo? É o debate do Mova-se, certo? Verdade. Em defesa do servidor público e do serviço público, tá certo? Esse debate, não perca, professor, esse debate será maravilhoso. A Secretaria de Planejamento e Gestão, aí é um terceiro informe, está recebendo esse informe para os servidores públicos, é muito importante. Você, igualzinho a mim, que está um pouco pendurado com esse consignado, é o seguinte, através de uma mensagem do deputado Osmar Baquite, tá? Ele conseguiu sensibilizar o governo do estado, e a CEPLAG entrou em contato com o Bradesco para haver uma ampliação, tá certo? Uma prorrogação dos empréstimos consignados dos servidores públicos. Então, a CEPLAG então informa que já está recebendo e processando os pedidos de empréstimo consignado feitos pelos servidores às instituições bancárias dentro do novo prazo máximo de pagamento, que passou de 72 para 96 meses. A mudança está em vigor
que desde o dia 1º de junho, quando houve a atualização do sistema de consignados da CEPLAG, que é consultado pelos bancos para a concessão de empréstimo. Gente, nós não estamos aqui fazendo a propaganda do empréstimo nem do endividamento, mas apenas dizendo que para aqueles que estão sufocados pelo endividamento, que eles podem prorrogar essas suas dívidas por mais alguns meses, tá certo? E isso vai dar um respiro maior para esse servidor bancar as suas contas, a sua necessidade de vida do dia a dia. E nós temos aí duas denúncias, né? Primeiro, a questão da mercantilização das cooperativas de saúde, né? Uma denúncia muito séria que o Mova-se está averiguando e analisando. E essa questão, né, também da Assembleia Legislativa, né, que fala sobre parcelamento da questão do pagamento do 13º. Aliás, o não pagamento de uma parcela do 13º para os servidores públicos. Isso é tudo, essas duas denúncias nos provocam muita preocupação. Primeiro, a questão do avanço das cooperativas significa, viu, professora Lúcia, uma privatização desenfreada do serviço público de saúde do Estado do Ceará, do serviço oferecido, tá? E, em segundo lugar, da mesma forma que o governo abre o espaço para o empresário entrar dentro das unidades, o mesmo governo quer congelar a parcela do 13º e já falou já temos até um congelamento de salários aprovado. Isso é muito preocupante. Professora, nós estamos nas nossas considerações finais do programa. Eu gostaria muito que a senhora nos desse alguma palavra de ânimo para a gente continuar nessa luta. Nós temos que nos unir e ir em frente sempre. Vamos lá, professora. Claro, eu ouvi aí, Pádua, algumas bandeiras que vocês apresentaram aí da luta do Mova, e talvez essa bandeira esteja, mas você não falou, mas eu gostaria de falar, né, de reafirmar a necessidade de uma luta pela auditoria da dívida pública, porque uma auditoria cidadã. Porque o que acontece? Os governos, eles argumentam que não tem recursos, né, que o Estado está falido, né, mas quase 50% de todo o orçamento público federal é destinado para pagamento da dívida interna e externa. Então, é esse dinheiro que sai do SUS, que sai da saúde, que sai da educação e vai para os banqueiros e para um grupo pequeno de famílias que compram títulos da dívida pública brasileira, né, pagando com juros bastante elevados, né? Então, é preciso entrar nessa luta. A outra coisa que, assim, nesse ânimo, eu acho que vem lá de um dos países mais problemáticos do ponto de vista de se dizer uma democracia liberal, mas que, na realidade, de democracia tem muito pouco, é a democracia para os brancos, que são os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, hoje, eles estão... A população, não é o país, o Estado, mas a população está demonstrando, mesmo em toda essa pandemia, toda essa luta já no 10º dia, hoje deve ser o 10º dia ou 11º dia, da luta contra o racismo, né? Então, chegou-se a dizer que não teria mais movimento, que não tinha mais condição de mobilizar a população para ir para a rua, né, para reivindicar, para lutar. E os americanos, os latinos, os negros e os brancos que apoiam a luta dos negros, estão mostrando que não chegou ao fim essas lutas de mobilização social, de organização política, né, de reivindicação. E que essa ainda é uma importante estratégia de luta. Então, à medida que for reduzindo a pandemia, porque nós vamos ter que conviver com ela
durante muito tempo, pelo menos até o surgimento da vacina, mas logo que seja possível, nós precisamos encontrar estratégias para mobilizar a população na defesa do SUS, né, na defesa de uma escola pública. Hoje eu escutei uma entrevista dizendo do número de famílias que tiraram seus filhos da escola privada e estão colocando na escola pública porque não podem mais pagar com a crise, né? Então, a gente precisa trazer, né? E o movimento sindical, ele muitas vezes vai reivindicar planos de saúde. E a gente precisa trazer o movimento sindical para realmente reivindicar um sistema público de saúde. Porque o SUS não é só assistência médica, é vigilância sanitária, é vigilância epidemiológica, né? É todo um sistema de promoção e prevenção, promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos. E todos precisam do SUS, mesmo que tenha o seu planinho privado, que às vezes tem uma ilusão, porque tem um plano privado, acha que vai ser atendido em tudo que necessitar. Se necessitar de coisas simples, provavelmente vai ser atendido pelo plano. Se necessitar de coisas complexas, vai ter que ser no SUS. Se precisar de um transplante, é o SUS. Se precisar dos tratamentos de hemodiálise, é o SUS, que responde por 90%, inclusive quem tem plano privado de saúde faz hemodiálise no SUS. Muita gente que tem plano privado de saúde faz tratamento de câncer no SUS. Então, o SUS, ele é realmente esse grande sistema público e que todos nós, né, principalmente os grupos organizados, que são os sindicatos, os trabalhadores, eles precisam estar nessa luta em defesa do SUS e contra o seu processo de privatização, que vem sendo violento e com várias facetas. A cooperativa é só uma faceta, a organização social é outra faceta, e várias outras estratégias de privatização que têm sido utilizadas. Então, vamos à luta, vamos defender o Sistema Único de Saúde. Maninho Cunha. Parabéns, professora, parabéns. Manda um abraço para o pessoal aí. Bom, ligeiramente, a professora aí entrou bem aí nessa questão desse dinheiro, que eu assisti o Lula dando uma entrevista no 247, e o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Esse Paulo Guedes aí, que disse que entende economia, que não entende, desculpa a palavra, porra nenhuma, está acabando com o país, acabando com o dinheiro que o Lula deixou lá, e a Dilma, né? Deixou lá um dinheiro lá e agora estão acabando mesmo. Padre, voltando aí à questão dos movimentos, eu anotei aqui, para a gente também, um informe para a gente publicitar, que as torcidas, a Frente Democrática, reunindo as torcidas de São Paulo, do Rio, de Curitiba e de Pernambuco, vão voltar às ruas amanhã. Então, eles estão colocando nas redes sociais, pedindo, né, que o povo vá para a rua amanhã, justamente, claro, protestar com o que está acontecendo no país, né? Tudo de ruim que está acontecendo, então, as torcidas se uniram para dizer que é uma frente democrática. Então, está aí, amanhã estão todos já confirmados, todos confirmados no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Curitiba. O Ceará ainda não entrou ainda nessa relação, se vai aderir ou não. E, padre, agora no quadro é o amor, né? Para encerrar, o quadro é o amor. Infelizmente, esse quadro, que é o amor, está se tornando assim uma coisa nostálgica. A gente, cara, eu vou dizer uma coisa, do último programa para cá, a quantidade de colega da gente que Deus chamou não é brincadeira, viu, padre? Na sexta-feira, quando terminou o programa, nós perdemos Arievaldo Viana. A cultura cearense ficou de luto, né? Arievaldo Viana. Logo em seguida, segunda-feira, agora, faleceu o colega da EMATES, Jairo Bento, também lá de Canindé. Jairo Bento, ex-funcionário da EMATES, aposentado, veio falecer. E quarta e quinta, nós recebemos a notícia que lá em Caridade faleceu o professor Marciano
e o nosso querido amigo e amado Antônio Nessi. Realmente, esse Covid aí veio para, quando bate na porta da gente, a gente fica lamentavelmente triste, e a gente só tem que aos pesos da família, né? E o coração da gente é um coração de dor. Infelizmente, esse quadro do amor devia ser uma coisa mais para cima, mas infelizmente nós temos que fazer esse registro, que são pessoas amadas, queridas, que nos deixaram, que está no plano maior, plano celestial. Obrigado a você, Padre, já estou aqui me despedindo. Obrigado à professora Lúcia Conde, obrigado aí a Vanessa, ao Jonathan e a todos que participam desse programa toda sexta-feira. Sextou Movas, a partir das 11h30. Tchau, obrigado aí. Maninho, vamos lá. Agora minha vez de me despedir. Eu acabei de receber uma denúncia, que eu estou aqui na sede do Movas, e nós recebemos uma denúncia da servidora Isa da César. Ela é mãe de uma criança com síndrome de Down, tá certo? E ela está liberada, tá certo, do trabalho dela temporariamente por conta do decreto, para não trabalhar por conta da questão do filho, para não levar o Covid para casa, entendeu? E o chefe dela está pedindo o retorno dela às atividades de trabalho. Faça isso não, rapaz. Não faça isso não. Você vai colocar em jogo a vida de uma criança com síndrome de Down, que vai ficar sem a mãe. Ela trabalha onde, hein, Padre? Ela é da César? Qual é a unidade dela? Da César, isso, da César. Entendeu? Da César, então, né? faça isso não, rapaz. Então, por favor, nós estamos de olho, nós vamos mandar essa denúncia para o advogado do Mova-se, para a nossa assessoria jurídica. Se isso for confirmado, isso não vai na frente, ok? Nós não vamos deixar isso aí à frente. Para me despedir, eu gostaria de agradecer a todos. Padre, vamos acompanhar. Padre, antes de você encerrar, vamos acompanhar isso aí, que isso aí é grave, viu? É gravíssimo. Muito grave, e nós temos que acompanhar e dar uma resposta a essa servidora, porque ela tem o direito. Tem o direito. E a César, nós vamos localizar onde é que essa é lotada e dizer, pega o beco. É isso mesmo. Esse chefe dela, pega o beco, meu amigo. É interessante, porque ele não sabe, mas eu sou pai de um autista. Entendeu? Então, para mim, esse tipo de denúncia, claro que todas são muito importantes, mas tem um agravo especial, entendeu? Então, eu vou ter mais gosto ainda de saber quem é esse gestor que está querendo prejudicar essa criança com síndrome de Down. Veja, gente, este foi o Sextou Mova-se do dia 5 de junho de 2020. Espero em Deus que mande seus intercessores para consolar essas vítimas do Covid e as suas famílias que estão enlutadas, tá certo? Um abraço a todos os servidores públicos. Muito obrigado, professora Lúcia Conde. Muito obrigado, Jonathan e Vanessa. E um abraço e até semana que vem com um novo Sextou Mova-se. Valeu.